Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo de número 18. Hoje vamos ler apenas o versículo de número 23 e também o versículo de número 27. Não vamos ler toda esta parábola, já lemos por 2 vezes, né? Acredito que hoje nós teremos aí a última fala dentro deste riquíssimo ensinamento sobre a parábola do credor incompassivo. Eu estou usando hoje a Almeida Corrigida Fiel, tá? Talvez aí tenha alguma diferença na tradução, mas a mensagem é a mesma. E essa tradução Almeida Corrigida Fiel diz assim, versículo de número 23 diz assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Versículo 27 diz assim, então o Senhor, que é o mesmo rei ali que veio prestar contas com seus servos, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, olha o que ele fez, nessa versão diz assim, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Disse assim, vai embora e tu não me deve mais nada. Podeis assentar? Muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão. Já oramos, já louvemos o Senhor e com certeza através de uma ministração da palavra do Senhor nós temos algo importante no que tange a este assunto, né? Estamos falando sobre perdão. Hoje eu mudei o tema baseado nesse assunto que vamos tratar hoje, no versículo 27, o Senhor daquele servo, movida de íntima compaixão, mandou embora, lançou ele mais para frente, despachou. Lembra da definição de perdão? Apiemi, no grego, significa mandar embora, despachar, né? Vai para frente, não te quero ver aqui junto comigo, eu quero que você, isso é perdoar, né? Verbo perdoar, no grego, do seu original apiemi, que significa mandar embora, lançar para frente, despachar. Existem várias outras definições, mas essa fica bem claro para você, né, saber o que é perdoar. Quando alguém perdoa, ele está mandando embora, está despachando, está mandando para frente. O quê? O que ele está mandando para frente? Coisa boa não é, né? Então, quando nós observamos aqui, nós percebemos que este homem resolveu passar, né, para verificar como é que estava a questão. Eu acredito aqui que era dos vales, era um patrão que concedia vales. Legalmente hoje, né, para os que trabalham empregados aí, né, às vezes precisam de um dinheiro antes do dia do pagamento. E aí é o tal do vale, né? Tem irmãs que deu risada já ali e sabe o que é vale. E precisar, né, todo mundo precisa, dá um valezinho aí. A gente trabalha ali na igreja, a gente sabe que não é fácil não entrar no vale, porque também nem sempre a gente está no monte, né? Levando para um contexto bíblico, teve um rei que falou assim, é o seguinte, esse Deus de vocês é só Deus do monte, ou é só Deus do vale. Alguma coisa foi falada assim, não me recordo bem, mas eu duvido. Vamos para a peleja em tal lugar, porque se ele é bom só nisso, então ele vai perder nessa outra área. Aí Deus manda falar, você vai ver que o Deus que você está afrontando, tanto é o Deus que está no monte, e monte identifica visão ampla. Quando você está no monte, você vê os horizontes, você enxerga longe. Agora, quando tu está no vale, você não vê saída, não vê escape, você está no estreito e ainda com a visão a curto prazo, você não consegue ver uma expectativa boa. E aí de vez em quando a gente entra no vale, e aqui tinha alguém que tinha um vale, que
excedeu os 70%, se fosse nos nossos dias, do seu salário mensal, e foi muito além. Ele conseguiu fazer uma dívida aí com seu patrão de 10 mil talentos. E a gente falou na quinta-feira passada que 10 mil talentos são mais de 1000 anos trabalhando todo dia, sem receber nada, e ainda não dava conta de pagar. Então aqui é uma dívida o quê? Impagável. E Jesus está dizendo aqui, ó, o reino dos céus, ou o reino de Deus, pode ser comparado com um rei que foi prestar contas com seus servos, e trouxeram-lhe um. Eu não sei se escolheram o que mais devia, o que mais tinha vale. Ó, aqui, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui está devendo uma dívida que pode mandar enforcar, matar, que não vai dar conta de pagar mesmo. Entendeu? Pode vender o que tem, vender a mulher, os filhos, que não vai pagar. E aí, diante da situação, o rei, ele até ordenou isso. Mas aí ele se prostra reverentemente e disse: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Não pagava, irmãos. Ó, fique bem claro aqui para os irmãos. A dívida que ele tinha, 10 mil talentos, não pagava. Podia trabalhar a vida toda, que não dava conta de pagar. Então aqui nós vemos que não justifica essa fala dele. Ou seja, eu vou te pagar, vai dar certo. Tem como eu te pagar? Não. O rei já sabia que ele não tinha condições de pagar. E aí o rei, movido de íntima compaixão, ele disse: ó, vai embora. Tu está me devendo tudo isso, eu vou ter prejuízo, mas eu estou decidindo, é minha decisão, né? Você não vai dar conta mesmo, vai embora. E tem outro detalhe, eu não só vou te mandar embora, para você não pensar que eu acreditei nessa tua base, nessa tua justificativa, de que você vai me pagar. Seja generoso comigo, me aguarde que eu vou te pagar. Não, vai embora. E o texto conclui dizendo: e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, tu não me deve mais nada, né? Tetelestai. Está aqui as tuas promissórias assinadas, teus vales, ó. Tetelestai. Totalmente pago. O que significa isso, né? Nós aprendemos aí alguns dias atrás que quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, a penúltima palavra dele é: está consumado. No grego, para aqueles que ouviam ali Jesus falar isso, uma das definições e aplicações é totalmente pago. Então ele pegou as promissórias, irmã Silvana, e carimbou assim, ó, tetelestai, pode levar. Essa dívida que tu já não me deve. Perdoou-lhe a dívida, quitada. Esse aqui é um comparativo, né, e nós podemos comparar da nossa dívida para com o Senhor. Não existia dinheiro no mundo, e não há dinheiro no mundo que consiga pagar a dívida do pecado que nós tínhamos. Nós vemos em Romanos 8, 6 e 23, diz que o pagamento, o salário do pecado é a morte. Então esse pecado, ele é um senhor cruel. Quando ele cobra o salário, o pagamento, esse senhor, se nós trabalharmos para ele, melhor dizendo, se nós nos submetermos ao seu senhorio, ele vai nos pagar. E quando ele nos paga, o pagamento dele, o pagamento de transgredir a lei de Deus, de pecar contra o Senhor, é pecado. E aqui Jesus está falando isso para dizer para cada um aqueles que ouvem o seu ensino e amam ouvir Jesus falar. Quem gosta de ouvir o Mestre Jesus falar, diz amém. Vocês gostam de ouvir a palavra de Deus, amam, né? Então Jesus ele está dizendo para vocês, e eu falei para os irmãos, ó, faz tempo nas quintas-feiras, que reino dos céus é o domínio do Senhor sobre a vida dos salvos. Quem aqui se considera salvo na pessoa bendita de Cristo, amém? Então você faz parte do reino do governo de Cristo, que está estabelecido primariamente no teu coração, no meu coração, e ele se manifesta nas nossas atitudes, Então nós percebemos que Jesus, na verdade, ele está querendo dizer para cada um de nós, que crente, lavado e remido no sangue do Senhor, perdoa, né? Crentes perdoam.
Repita comigo: crente deve perdoar. Crentes perdoam. Faz parte do pacote que nós recebemos juntamente com a salvação. Crentes perdoam. E eu vou dizer para os irmãos, né? Já disse, mas vou repetir. Em algum momento da tua vida, se já não está acontecendo, se já não aconteceu, vai acontecer. Em algum momento na tua vida, alguém ou alguns, pode ser vários também, alguém ou alguns, eles vão te ofender, vão ofender você. E eu disse que ofensa é um sentimento desconfortável que está dentro da pessoa, né? Um sentimento desconfortável, sentimento negativo desconfortável, que torna a vida da pessoa, não tem ambiente bom. Quando a pessoa está ofendida, né? Eu não sei se você já teve essa triste experiência, você pode estar na festa que tiver. Se te ofenderam, você fica sem graça, fica amarelo, né? Fica sem jeito por ali. O ambiente pode estar o mais prazeroso possível. Se existe ofensa, por exemplo, quando tem uma briga entre marido e mulher, né? E as panelas voam, e aí a mulher ou o homem puxa aquele histórico triste. Ah, sabe, pá. E a mulher, não, mas se... E aí tem aquele ambiente ofensa. E aí eles precisam de ir para o culto, adorar a Deus, misericórdia, né? É um culto de Santa Ceia. Meu Deus, nós chega todo murcho. E qualquer palavra, vão chorar, Senhor, tem misericórdia. Sair brigado com a mulher, eu preciso me acertar com ela antes de tomar ceia. E já dá um jeitinho de se consertar, eu acredito, antes de chegar no culto, deva fazer isso, né? Porque nós somos assim. Em algum momento, alguém vai ofender você, vai te causar sentimentos desconfortáveis. E aí eu defini vários deles, né? É um conjunto de sentimentos, pode ser a mágoa, né? Pode ser raiva, ira, ódio. Todos esses sentimentos aí que é gerado e é produzido não por Deus, mas pelas atitudes, palavras, posicionamentos. E às vezes também alguém te ofende por não se posicionar, por não fazer nada. Poxa, podia ter feito isso e não fez, né? Me ofendeu. Não, podia ter falado, não falou, me ofendeu. Nós ofendemos toda hora, todo mundo, né? Se fazemos, às vezes fazemos e às vezes erramos quando fazemos, não é? Às vezes não é do jeito que ele queria, que ela queria. Se não fazemos também, poxa, não faz nada. Então a gente ofende, alguém em algum momento vai te ofender, querendo ou não querendo. Ele ou ela, eles ou elas farão, se já não fizeram, alguma coisa para magoar você. E a ofensa também, as mamães vão saber disso aí, elas não só veem quando é direcionada a você, mas dói mais quando se trata dos pintainhos, né? Dos pintainhos, como disse Jesus, né? Das crianças, dos filhos. Imagina você, mamãe, né? Que está se dedicando da melhor maneira possível, educando os seus filhos nos caminhos do Senhor. De vez em quando pega uma vara, se precisar, e dá umas varadas. Tem mãe que nem faz isso, né? Cuida, né? E assim, tratando com amor, com carinho, quando alguém vai lá e faz alguma coisa que não está fora, que está fora do padrão de tratamento teu. Nossa, isso ofende demais, né? Machuca, magoa. Existem pais e mães hoje desviados, ou ofendidos que estão na casa do Senhor, devido a que fizeram alguma coisa com seus filhos. Mas eu quero te dizer, crente precisa viver perdoando, porque senão ele não consegue viver, não consegue conviver. Qualquer coisinha e qualquer oportunidade que você se depara com a pessoa que fez isso, você lembra, poxa vida, você refaz toda aquela cena. Então crentes perdoam, né? Alguém, né, vai magoar você, alguém vai magoar a quem você ama. Isso é normal da natureza humana. E às vezes tem pessoas, e aí vocês devem conhecer alguns, que não precisa nem ser com ele, e nem precisa ser com quem alguém ele ama, convive. Pode ser com qualquer um que estiver perto dele. Aquele sentimento de defensor, né? Se tratou ele mal, ele já se ofendeu e já vai para a briga. Vocês conhecem alguém assim?
Não, ele nem é parente nem nada, mas estava ali no momento que houve um maltrato, houve uma discussão, houve alguma coisa que... Não, ele já pegou uma ripa, já foi para cima, me ofendeu. Ah, não, eu vi, é injusto, tal. Então tudo isso faz parte, né, do relacionamento humano. E essa dupla, né, face, você e quem você ama, frequentemente vai acontecer. E para além disso, tem gente que nem precisa ser com ele ou com ela, com aquele alvo que é os seus filhos ou seus familiares, não. Basta ser com alguém que acabou de conhecer. Não, conversou ali, está ali na fila do INSS, está na fila do hospital, está ali convivendo, e ele acabou de conhecer, e a pessoa é legal, tal, bacana, criou o vínculo na hora. Aí veio um atendente, tratou ele mal, aí já pediu para brigar. Não, me ofendeu, ó, é meu amigo. Não, é pessoa que está comigo aqui. Então, isso faz parte, né? Mas o que fazer diante dessas questões que eu estou colocando para você? Você pode refletir, pode pensar e pode colocar várias outras coisas. Primeiro, tu pode se vingar, né? E o homem natural, dominado, eu já falei do homem natural aqui, mas ó como uma coisa encaixa com a outra. O homem natural, que é guiado pelo seu instinto, ou seja, bateu, levou, né? Bateu, levou, que é guiado pelo seu instinto, ele se vinga, ele age assim, né? Ele não pensa, não reflete, não dá liberdade para o Espírito Santo, porque o homem natural que a Bíblia trata, é o homem não regenerado, é o homem que ainda não aceitou a Cristo, e existe o homem natural, tem muitos por aí, que ainda não tiveram encontro com Cristo. Ele se vinga, mas também existe no meio dos crentes, o que nós denominamos como homem carnal. Paulo trata do homem natural, não regenerado. Paulo trata do homem espiritual, que é aquele que aceitou Jesus e que vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele também trata do homem carnal, aquele que aceitou Jesus, mas ainda dá muita liberdade para a carne, para a natureza pecaminosa, para as tendências da sua natureza caída. Esse é o carnal. E existem muitos crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que eles não estão em uma maturidade que possa ser denominada homem espiritual. Eles são regenerados, mas eles ainda são uns carnais, são os imaturos na fé, né? São aqueles que fazem panelinha, são aqueles que Paulo trata lá. Não, eu gostei mais de Paulo. Não, Paulo é pregador, ensinador. Eu gostei mais de Apolo, eu de Cefas. Não, eu gostei mais de Cristo, né? Só se Cristo descer aqui e falar comigo. Então existia muitos disso, carnais. Então todos esses, o homem natural e o carnal, eles se vingam diante desses dilemas, diante dessas ofensas, diante das coisas que vêm para ofender. E acontece a toda hora, a todo momento, vai continuar acontecendo até o arrebatamento. Você vai se ofender, alguém vai te magoar, vai fazer alguma coisa que não combina com aquilo que era para ser feito na tua visão, e assim você pode se vingar, pode. Ou você pode também, e aqui também se enquadra, se isso não acontece com você, acontece com alguém por aí. A pessoa ou pode se vingar, ou também pode fingir que nada aconteceu. Isso também não é bom para crentes que querem ir para o céu. Fingir que nada aconteceu, que não existe nenhum problema, mas eu consigo perceber aquilo que os meus olhos veem, você consegue perceber aquilo que os teus ouvidos ouvem, aquilo que a pessoa fala. Agora, coração, Deus consegue enxergar, Deus consegue ver o que tem nesse recipiente aí. Então existem pessoas que optam por fingir que nada aconteceu, né? Foram ofendidas, estão magoadas, têm feridas abertas por causa de algumas situações, e que não existe nenhum problema, mas o seu interior está consumido ou sendo consumido pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, né?
Então existem pessoas que fingem. E o que é fingir? É demonstrar por falsa aparência o que não é real. São pessoas que estão vivendo enganosamente. São aqueles que quando Jesus voltar, vai ter muita surpresa também. Poxa vida, eu achei que tu ia. Eu achei que você ia. O que está acontecendo? Ah não, eu até estava batendo ponto, congregando, ouvindo os cultos de ensino, de terça, mas o meu coração, ele nunca conseguiu ser um coração perdoador. Eu vivi a minha vida toda com raiva, com ódio dentro de mim, né? A minha vida era uma maquiagem, era uma roupagem. Eu não deixei que a palavra de Deus, que ele é o maior aplicativo, como eu disse para vocês, de limpeza humana. Eu não deixei que a palavra de Deus, que é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, ela penetrasse, vai na divisão da alma e do espírito, junta em medula, limpasse a minha vida por dentro. Eu até fazia tudo bonitinho, cumpria todo o protocolo, mas o meu coração estava consumido pela raiva. Existem pessoas que podem se posicionar dessa maneira que eu estou dizendo, diante disso, né? Guardar rancor só vai te ferir, como alguém certa vez declarou, e eu acredito que a maioria dos irmãos, vocês vão lembrar, quem já ouviu, quem nunca ouviu essa frase, vai aprender ou vai memorizar, que diz assim, ó, tem um sábio, que eu não sei o nome dele, que diz assim, ó, guardar rancor só vai te ferir, como alguém certa vez declarou, é como beber veneno e esperar que um outro morra, né? Você viver rancoroso ou rancorosa, irado ou irada por alguma ofensa que te fizeram, nervoso, chateado, magoado, né? Desejando mal. E tem pessoas que dizem, ó, vou te colocar debaixo do meu joelho. Misericórdia. Será que Deus vai ouvir uma oração desse, cheio de ódio, de ira? Se Deus, Ele é amor e nos ama e nos perdoa, imagina, tu tá debaixo do meu joelho, eu já te amaldiçoei. Misericórdia, irmão, misericórdia, tá bom? Então, é como beber veneno e esperar que um outro morra, guardar rancor dentro de si. A indisposição de perdoar mantém você preso à ofensa original. Por quê? Porque você guarda aquilo, se torna um clausuro daquilo. Toda vez, e eu vou repetir, que você se depara com algo que te lembra, você volta à cena, você remói tudo aquilo de novo, parece que você revive aquilo. E eu não sei se é pior, você pela primeira vez passar por isso, ou passar pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, viver com aquilo, conviver com aquilo, isso está entranhado dentro de você. Por quê? Porque existe uma característica que a gente tem, que os demais seres criados por Deus não têm, que é a condição de nós armazenar coisas dentro do nosso ser, né? Memórias, palavras, eventos, situações, e Paulo vai tratar disso. Agora que eu lembrei desse versículo, olha só uma recomendação bíblica, Filipenses, capítulo de número 4, nessa versão de Bíblia que eu tenho, ela vai dizer assim, ó, sobre a questão do pensamento, sobre a questão do homem interior, daquilo que ninguém consegue perceber, porque não sai voz às vezes, porque às vezes você não digita nas redes sociais, às vezes você não manda um áudio. Hoje tem muitas formas de você expressar aquilo que está dentro de você, porque é pensamento, sentimento, e Paulo vai dar um importante recurso para quem deseja ter da parte de Deus, né, coisas boas armazenadas dentro de si, mesmo porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E um Deus santo, e um Deus que com uma única palavra nós definimos Ele. A Bíblia diz que Deus é amor. Imagina, dentro de você não pode existir ódio, rancor, amargura, ira, cólera, e Deus habitar dentro de você. Você é templo, você não é um armazém de lixo, você não é um armazém
de coisa ruim. Não, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, olha só a ênfase que Paulo dá, ó, tudo que é verdadeiro, ou seja, da parte de Deus para a tua vida, aquilo que vai promover as verdades da palavra do Senhor, você como filho de Deus, como é que Deus quer que você seja, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando Paulo diz assim, ó, se há alguma virtude, ou seja, são coisas boas, e se há alguma coisa louvável, nisso pensai. Então, nessas duas frases, depois de citar algumas coisas, ele abre o leque para que você seja um armazém, um almoxerifado na tua mente, no teu coração, no teu homem interior, de coisas boas. Dá uma analisada aí. O que é que tem ocupado os teus pensamentos? Tem pessoas que, de tanto ver notícia ruim, se você espremer a mente dele assim, o cérebro, só sai medo, pavor, angústia. E geralmente a boca fala do que o coração está cheio, né? Uma pessoa que só vive olhando, lendo, ouvindo notícia de tragédia, o que ela só vai conversar? Só sobre tragédia. E vai viver com medo, tá? E não deixa os outros viver. Fala, não, tu não pode fazer isso porque aconteceu isso com tal. Aonde aconteceu? Não, aconteceu lá no Japão. Não, lá nos Estados Unidos. Meu Deus, tu está atualizado as informações. E só notícia ruim. E é por isso que Paulo está dizendo, ó, alimente, ou guarda, ou retenha coisas boas. Porque o mundo jaz no maligno. Ele está cheio de mentira, cheio de engano, cheio de inimizade contra Deus. Então isso aí é do mundo. Mas nós não somos mais do mundo. Nós somos crentes, fazemos parte do reino de Deus, somos salvos para pensar coisas que vai exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Aí quando você abrir a boca, você vai ver que vai sair aí coisa do céu para ser desfrutados na terra e principalmente nos teus relacionamentos. Então a minha proposta hoje, o perdão é uma questão de liberdade, pautado aqui em Mateus 18, 27, que aquele rei movido de íntima compaixão soltou e perdoou a dívida. O perdão é uma questão de liberdade também, tá? E a liberdade, se a gente fosse definir o que é liberdade, preste bem atenção. Liberdade é o estado ou a condição que o crente tem diante de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Liberdade cristã, proposta pela palavra de Deus, é aquilo que é estado ou condição que eu e você, como crente, temos diante do Deus Todo-Poderoso na pessoa bendita de Cristo. Essa é a nossa condição. A Bíblia diz em João 8:36, né? E se pois o Filho vos verdadeiramente sereis, se pois o Filho vos verdadeiramente sereis, é uma condição. Jesus, quando nós o aceitamos e cremos nele, nós estamos em Cristo. O nosso estado ou condição de libertos, de livres, em Cristo Jesus é uma realidade. Então, se é uma realidade, uma condição, é um sentimento que corresponde a esta condição, livres do medo que temos, né? Jesus nos libertou, livres do medo que temos de ir para o inferno, de viver uma vida depravada sem Deus, de viver uma vida sem Jesus. Então Jesus ele nos libertou, levando sobre a cruz os nossos pecados. É um estado de justificação e liberdade da condenação a qual temos em Cristo. Paulo diz lá em Romanos 8:1, ele diz assim, ó, agora pois nenhuma, e aí quando ele diz nenhuma, é nenhuma mesmo, é nada, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em
A primeira demanda é você estar em Cristo, estar livre da condenação, não precisa mais viver atemorizado, não precisa mais viver assim, preso a questões que o mundo oferece para que se alongue de Deus. Não, você foi liberto, se você está em Cristo você foi livre. Mas a segunda condição, que vem aí a regência, vem aí o guia, vem aí aquele que vai conduzir a nossa trajetória para que essa nova vida de liberdade possa ser efetiva. Ele diz que não andam segundo, mas segundo o Espírito de Deus. Então este sentimento, ele é determinado pelo sistema particular de escravidão, na qual se vivia antes de confiar em Cristo. Muitos de nós, quem estava escravizado a um sistema pagão, no qual tentava agradar os deuses, né? Através de flagelação, isso nós percebemos muita coisa, pessoas que estão escravas e tentam aí a salvação, através de fazer uma caminhada de tantos dias, através de joelho não sei para onde, e aí assim essa pessoa escrava disso, quando ela encontra com Jesus, ela fica feliz ao ver que a verdade da salvação vem através do sacrifício de Cristo. Todas essas noções que nós temos de liberdade, né? Quantos de nós éramos escravos dos vícios? Quantos de nós eram escravos da prostituição? Quantos de nós éramos escravos de uma tradição pesada que herdamos do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, tataravô, e vem se alastrando por toda a família? Aí quando chega na tua pessoa, você aceita Jesus, você é livre de todo aquele peso, você é liberto de tudo aquilo, né? E quando eu estava estudando sobre o assunto, um comentarista disse que o Brasil não podia mais aguentar o domínio português e por isso declarou independência. Jesus morreu na cruz do Calvário e diz, a partir de hoje vocês não precisam mais viver longe de Deus, vocês não precisam mais viver debaixo do jugo do pecado, debaixo da escravidão, né? Muitas pessoas estão escravas e religiosamente falando, é aquela que oferece salvação por preço, por mérito humano, por obras humanas. Não, Cristo nos tornou livre de qualquer lei que coloque uma etiqueta com preço de salvação. Muitas pessoas, né, principalmente antes da reforma, vendiam, né, indulgência, salvação, e assim ia. Havia uma que Cristo tirou, a Bíblia diz que ele rasgou a cédula de condenação, a etiqueta que estava sobre nós, de condenação, de dívida impagável. Jesus da cruz do Calvário pagou o preço através do seu precioso sangue, somos livres. Só que tem uma condição, irmãos, agora depois de livre, como nós usamos essa liberdade? Aí que está a questão. Aqui nós vemos claramente que o rei, bondosamente movido de íntima compaixão, disse ao seu servo que lhe devia uma dívida impagável: vai embora e eu te perdoo toda a dívida que tu tem para comigo. Um sábio disse o seguinte, a liberdade cristã é uma coisa, e a maneira como usamos essa liberdade cristã, que Jesus proveu na cruz do Calvário, é outra coisa bem diferente. O servo, em vez de ele transmitir aquilo que recebeu, ele reteve e agiu diferente. Ele não compartilhou, ele não lançou para frente. Então a liberdade cristã é uma coisa, né? E a maneira como usamos essa liberdade é outra coisa bem diferente. A liberdade cristã é o sentimento interno que temos na presença de Deus, e nós usamos essa liberdade de crente, ou seja, Jesus nos libertou e nos colocou em uma condição de sermos aí livres do poder do pecado, da influência do pecado, e vivermos uma vida para com Deus. Usamos essa liberdade quando manifestamos ou quando vivemos os nossos relacionamentos, principalmente entre pessoas. Aí onde essa liberdade vai ter o seu efetivo e cabal cumprimento. Vocês lembram daquela proposta de Jesus? Que Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados.
alguém murmurou e reclamou e disse assim, ó, ei, quem é tu para perdoar pecados se só Deus tem essa prerrogativa? Ele diz, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, levanta, toma tua cama e anda. Então, Jesus liberta do poder do pecado e Ele nos livra da condenação eterna. Mas como é que eu estou na condição de livre para seguir e servir a Deus nessa condição? Como é que eu estou usando e manifestando diante dos homens? O crente vem a Deus como Pai, regozijando-se em Cristo, confessando seus pecados, feliz pela certeza do perdão e ansiando a cada dia em melhorar para a glória do Senhor. E dentro dessa melhoria está essa parábola que justamente nós estamos estudando, que é a questão do tratamento com as ofensas que nós temos. Então a liberdade, ela é resultado do perdão. E o perdão, passado adiante, é uma questão de manter como livre. Porque senão você vai ficar preso. Porque senão você vai viver como alguém que não foi perdoado, que não foi alcançado pelo perdão de Deus. Você fica preso, rancoroso, você fica nervoso, irado, você fica uma pessoa que não desfruta do perdão que provou do Senhor. Então, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso. Observemos algo extremamente claro e importante na parábola. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Preste bem atenção, olha só, o rei, aqui nessa versão fala rei e senhor, em uma outra versão diz o patrão, né? Rei, senhor, patrão. Em algumas versões diz que ele teve compaixão, outras versões diz que ele teve pena dele, e nessa versão ele diz, movido de íntima compaixão, algo profundo. Só que dentro desse sentimento que brotou, e vou dizer, do Senhor, do rei, desse patrão, que foi ajustar conta com seu servo, e diante dele estava um que tinha uma dívida impagável, a atitude desse rei foi soltar, mandar embora seu devedor, perdoando-lhe a dívida. Olha só que atitude extraordinária. E eu pensando aqui, e analisando, que talvez alguém pode interpretar, não, mas então eu vou procurar aquele irmão lá, eu estou devendo uma conta para ele, tem uns boletos, uns negócios para pagar dele que eu comprei, então eu vou pedir perdão para ele, paga minha dívida. Não é isso não, tá, irmão? Na segunda situação era só 100 dias e resolvia o problema. E esse aqui desses 100 dias falou, fica tranquilo, me espera um pouco, né? Se você tiver paciência comigo, eu vou te pagar tudo que te devo. Porque esse sentimento de ser nó cego, de não pagar os outros, não é sentimento também de crente não, tá? Cuidado com isso, tá? Às vezes alguém ouve uma mensagem como essa, não, eu vou lá procurar meus devedores, vou falar, me perdoa, tu é crente, o pastor está ensinando que tem que perdoar. Não é isso não, tá? Aqui temos a ideia também de que podia ter ajustado o ocorrido, a dívida era pagável do segundo personagem, tá? Do segundo personagem, ele daria conta de pagar se ele não fosse jogado na prisão e está aí na prisão impossibilitado de granjear em 100 dias esses honorários aí para pagar a sua conta, tá? Se você deve, pelo amor de Deus, vai lá, conversa, fala, ó, estou passando uma dificuldade, vou te pagar, fica tranquilo, tá bom? Não é isso não também, tá? Mas aqui, diante dessa dívida impagável, o rei soltou e mandou embora seu devedor, perdoando-lhe toda a dívida. E aqui eu anotei, ó, quando perdoamos, liberamos as pessoas que estavam aprisionadas em nossos sentimentos. Porque se a pessoa te magoa, te machuca, a pessoa te ofende, você está desconfortável com ela, com ele, com eles, né? Quando você, né, perdoa, quando você libera perdão, essa pessoa
ela é solta de dentro de você. Solta de dentro de você. Imagine só, pessoas presas em nós, eu coloquei aqui. Não para causar boas coisas, bons sentimentos, porque você tem boas memórias. Vai pensando em alguns aí. Quando você lembra de uma pessoa, né? Um colega de trabalho que te alegra a vida, né? Aquele parente, né, da casa que te faz bem, né? O teu maridão que todo dia está dormindo contigo, a tua mulher que todo dia está ali contigo, tem que dormir na mesma cama todo dia, né? Com a mesma coberta de preferência, né? Às vezes a mulher tem mais frio e não dá para dormir com a mesma coberta não, né? Mas e aí? Né? Lembra dessa pessoa que te faz bem? Tem muitas pessoas que te fazem bem. Teu companheiro, tua companheira, teus filhos, teus irmãos, né? Muitas pessoas que oram por você. Só que aqui nessa situação, imagine só pessoas presas em nós. Não para causar coisas boas, como esses todos que vocês pensaram aí. Bom sentimento. Não, pior, é por causa de palavras, por causa de ações, por causa de situações que marcaram negativamente na tua vida. Enquanto você não perdoa, essa pessoa vai estar entranhada em você aí. Por aquela palavra, por aquela atitude, por aquela postura, por aquele posicionamento, por aquilo de ruim que ela te fez. Se você não perdoar, você fica com ela presa aí. Aqui nós vemos aqui, se nós formos fazer o contrário, se o rei mandasse prender, ele não ia só prender, ele ia pensar naquele preso ou miserável que me deve e está ali pagando e aquele rancor, aquela... Não, ele perdoou, ele primeiro mandou embora, que perdão é isso, é despachar, é jogar para frente. Ele mandou embora e aí ele liberou aquilo lá, ele perdoou a dívida. Então, esses sentimentos que marcaram negativamente, eles não podem residir dentro de nós. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Onde é para residir, para morar, para estar o amor, impera o ódio quando você não perdoa. Onde é para habitar a paz, impera a perturbação, né? Onde é para residir muitas coisas boas, está imperando sentimentos ruins, por causa de atitudes dos outros. Porque a nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender, a nossa vida ela não pode ser modelada pelas condições e pelo ambiente. A nossa vida, o modelo da nossa vida, a forma que nós devemos modelar não só a nossa vida, mas todas as nossas ações, pensamentos, emoções, é na forma cristã, no jeito que Deus diz, que Deus declara. Se Ele está dizendo, pensa em coisas boas, deleta esse negócio de coisa ruim. Se precisar procurar, telefonar, mandar, libera isso aí, né? Onde era para residir, habitar o Espírito Santo, coisas boas da parte de Deus, está imperando muitas coisas, porque quando não perdoamos, continuamos sofrendo com feridas abertas, a cada dia as lembranças amargas da ferida sofrida não sai de dentro de você, porque você não mandou embora e não liberou perdão, vai ficar aí. Diga misericórdia. Meu Deus, não permita que o teu coração seja uma cadeia, uma prisão, um almoxerifado de coisa ruim. Não permita modelar a tua vida interna nas situações, nas ofensas que você sofreu. O rei soltou e mandou embora o seu devedor. Quem era? O servo. E os nossos devedores têm nome também. Aqui é o servo, aí é o quê? Não fala não, tá? Pelo amor de Deus, não fala, guarda aí. Aí quem que é o teu devedor? Vai pensando aí, vai pensando. Porque aqui, irmãos, aqui nessa parábola, eu vou falar daqui a pouco, houve uma decisão da pessoa que estava sendo ofendida, da pessoa que era aquele que o servo devia a dívida. O servo, ele não teve mérito nenhum no perdão. Não foi a fala dele que não era real. Por exemplo, me espera que eu vou te pagar. Ele não dava conta de pagar. Ele não dava conta. Então, às vezes, você está esperando uma posição do outro para liberar o que você tem que liberar. Se o outro tiver condição de liberar, você precisa ser liberado disso aí primeiro. Se der condição de você se encontrar e dar uma boa conversa, tudo bem, mas se não der, se o outro não está nem aí, nem mandou mensagem, nem ligou, e quando passa por você, ele faz assim,
vai embora, está nem aí, quer nem saber de você. Mas você, crente, você foi perdoado uma dívida impagável, transmita esse perdão de Deus e acabou esse enclausuramento de coisa ruim. O rei soltou e mandou embora o seu devedor, perdoando-lhe a dívida. O servo do rei, olha, saiu livre, sem dívida impagável nenhuma. Olha só, o servo saiu cantando, oh glória, livre estou, pelo perdão do rei, livre estou. Ó, o rei me perdoou uma dívida impagável, estava cheio de vale aí, ó, se eu trabalhasse a minha vida toda não dava conta de pagar. Eita, livre estou, saiu cantando, olha a condição dele. E eu e você estamos nessa condição, irmão. Nós cantamos sim ou não? Como que é aquele hino? Livre estou. Quem conhece aí? É só do meu tempo, é? Nossa geração de ferro está indo embora. É da harpa, né? Livre estou, nós cantamos isso. E ele saiu livre, sem dívida impagável. Nessa condição, ele fez aquilo que a condição dele dizia para ele fazer, o oposto. Ele pegou pelo colarinho e disse, ó miserável, eu te encontrei, fazia dia que eu queria te pegar na reta. E agora eu estou tranquilo, agora eu estou com uma dívida que eu tinha, que estava perturbando a minha mente, o meu coração. Agora eu estou mais de boa para te pegar e te lançar na cadeia. Paga que me deve. Me aguarda, a mesma fala. Jesus faz questão de dizer a mesma fala. Calma, sê paciente comigo e eu vou te pagar. 100 dias resolve essa causa. Era 100 dinheiros, uma diária a cada denário. E eu disse para os irmãos, comparado à dívida que o outro tinha, não era nada. 100 dias trabalhava e resolvia a situação. Um solta o rei para com seu servo, o outro prende o servo para com seu conservo. Assim são pessoas que não perdoam. Você foi perdoado de uma dívida impagável, e aí ainda você se acha no direito de reter o perdão para com aquele que te ofendeu. Quantas vezes nós viremos as costas para Deus, quem não nasceu no berço, e às vezes quem nasceu no berço, nós precisamos a cada dia de ter da parte de Deus o perdão, e às vezes nós não queremos achamos, e geralmente, irmãos, ó, isso aqui, presta bem atenção, geralmente alguém que foi ofendido, ele tem o sentimento de ser a melhor pessoa do mundo, né? Não, fulano errou comigo. Aí ele se coloca numa posição de o bom ou a boa, né? Não, a perfeito, o perfeito. E não é assim. Nós somos ruins. Nós somos ruins. Estamos em obra. Se fosse colocar nas costas de cada um de nós uma frase assim, baseada em Filipenses 1:5, nós colocaríamos assim, ó, em obras. Porque é exatamente isso que nós estamos, em fase de construção, de melhoria, de aperfeiçoamento. Nós ainda não somos perfeitos, estamos em obra, então temos a tendência de errar, de falhar, de ofender. A ausência do perdão transforma o nosso coração num verdadeiro cárcere, numa verdadeira prisão. Todos nós estamos sujeitos a ofender alguns. Esse cárcere agrega pessoas, acumula fatos traumáticos, deixa que sentimentos amargos se alojem, mas quando perdoamos, abrimos a cela do nosso interior, liberamos as pessoas e ficamos livres. Liberar para ficar livres, libertar para sermos libertos. O perdão promove a nossa libertação. Como é que nós estamos aí, irmãos? O nosso tempo já voa rapidamente. Tinha muita coisa para finalizar e falar sobre essa parábola, mas eu quero destacar mais alguma coisa aqui e já concluo orando por vocês. Outro fato da parábola é que o rei perdoou a dívida, era livre para não depender da atitude do outro. Ele perdoou porque quis perdoar e não porque o outro tivesse feito algo por merecer. Mesmo porque não haveria o que o outro fizesse que faria com que o rei justificasse o perdão do rei. Era uma dívida impagável, a vida toda dele não bastaria para pagar aquela dívida com ele. Então o outro não fez nada por merecer o perdão, porque não haveria coisa que se fizesse, que fizesse o rei se convencer. Não, você é bom, não, você vai dar conta, não, você é o
cara, você vai trabalhar, a cada dia que você vai trabalhar vai ser igual Deus, né? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não, um dia do teu trabalho, você é bom de serviço, você vai ganhar mais de 100 diárias. Aí você vai dar conta, não houve isso aqui. Não, o seu patrão, seu perdão, o perdão do rei, o perdão do Senhor, o perdão do patrão desse servo foi incondicional e só dependia dele mesmo. No outro caso, nós vemos que o segundo devedor foi lançado na prisão até que saldasse a dívida. Aquela dívida era paga, aquela dívida podia pagar. E existem situações no nosso dia a dia que é a mesma coisa, né? Às vezes, aquele que te deu prejuízo, ele consegue refazer se ele quiser. Se ele quiser, ele consegue. Mas você fica prendendo ele, você fica preso, você não libera. Porque principalmente em relacionamentos conjugais, isso muito acontece. Quando uma pessoa recebe uma segunda oportunidade do seu cônjuge, Deus nos guarde disso, mas pode acontecer, você está liberando essa pessoa para ter uma segunda oportunidade, para ele refazer aquilo que foi desfeito, para ele tentar viver de novo, porque quando você encarcera ele, você priva ele, como esse privou, de 100 dias trabalhando para quitar aquela dívida. Às vezes pode dar certo de novo, principalmente no que tange a relacionamentos familiares. Quantos irmãos estão brigados, quantos casais chegam ao máximo, que é o divórcio e a separação, porque não se dão a oportunidade de dar uma segunda chance. Quando você libera perdão, você está dizendo, ó, pode refazer de novo a tua vida, vou te dar mais uma oportunidade. Foi isso que aqui o rei fez com aquele homem, não? É isso que Jesus fez com aquela mulher, todo mundo com a pedra na mão, Nataniel, dizendo, agora nós vamos pegar Jesus e vamos matar essa mulher. Ela foi pego no ato de adultério. Todo mundo, desde mamando a caducando dos que podiam estar ali, desde os idosos até os mais novos, com a pedra na mão. E Jesus escrevendo na areia. Sei lá o que eles escreviam. Talvez ele estava dizendo, hipócritas, perdoem, vocês não são sem pecado nenhum. Estava ali escrevendo. E aí, Jesus, o que tu diz? Jesus falou, aquele que não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que desde os mais idade foram jogando as pedras ali. Aí quando Jesus olha com aquele olhar de amor, de compaixão, de dar uma segunda oportunidade, de libertar aquela mulher daquela condição, porque Jesus podia pegar a pedra e matar aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Jesus podia fazer isso, mas ele não fez. Ele diz, ó, vai e não peques mais. E tem muitas pessoas que precisam falar para alguns assim, ó, vou te perdoar, mas olha, hein, vou te dar mais uma oportunidade, vai, refaz de novo, e vai fazer bonito, vai ser bênção, porque Deus, Ele assim faz com a gente todos os dias, amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Muita coisa boa aqui nessa parábola, mas fica com esse texto para você meditar. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Solta, irmão, solta, irmã, né? Isso nos ensina que não precisamos depender de arrependimento do outro ou do seu pedido de perdão para liberarmos perdão, tá? Pode fazer isso a qualquer tempo e para qualquer um. Só depende de nós, regidos pela palavra que estamos ouvindo agora, hoje. Coloquei aqui, se não fosse assim, se eu dependesse do outro, ó que importante, eu ficaria refém pro resto da vida, porque existem pessoas que jamais vão chegar em tu para pedir perdão, e tem alguns que já morreram. Você conhece pessoas assim? Alguns que já morreram, mas quando você lembra, quando ele lembra, ela lembra dele, não, meu pai fez muito isso comigo. Cadê teu pai? Está morto. Não, mas eu fui muito... Alguns já morreram. Se não fosse assim, se dependesse do outro, daquele o ofensor, aquele que nos maltratou, nós seríamos refém por toda a eternidade disso. O contrário disso, tornaríamos eternos refém de quem nos ofendeu. Então, o perdão só depende... Vamos repetir isso? Então, o perdão só depende de nós. 3, 2, 1. Então, o perdão só depende de nós. Aí eu abri um parênteses para colocar,
crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, crente que reside o amor de Deus, templo e morada do Espírito Santo de Deus, filhos de Deus. O perdão só depende de você e é incondicional. Amém, irmãos? Pai, diante da tua presença, levante a mão assim. Estamos, Senhor, totalmente rendidos a Ti, a Tua palavra, a Tua presença, entendendo, Pai, a condição, Senhor, que nos encontramos abençoadas, Pai, diante de Ti, Pai. Esse sentimento nos alegra, porque, Senhor, quando nós, Senhor, Te aceitamos, nós não pensamos mais em condenação, apesar que ela vai existir um dia para aqueles que assim, Senhor, não Te aceitarem, porque o Teu amor preenche todas as lacunas, Pai. Nós não precisamos correr mais o risco de passar a eternidade ou de ir para a eternidade sem o Senhor, porque o Teu amor perdoador nos alcançou, perdoando todas as nossas ofensas, Pai. E assim como o Senhor nos perdoou, queremos pedir misericórdia, graça, poder do alto, autoridade, unção, não importa o que o Senhor, papai, precisar mandar para a nossa vida, jamais deixe, Pai, sermos recipiente de ódio, de rancor, de amargura, e não importa, Pai, quem nos ofenda, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a não ser uma prisão daquilo que não glorifica o Teu nome, que o Teu Espírito Santo nesta noite trabalhe, Pai, que essas informações da Tua palavra possam residir, impregnar a nossa alma, o nosso ser, para que vivamos, Pai, nesta vida, expressando o Teu amor, a gratidão de sermos perdoados, Pai. Alabracantunaya candanaya sebia, ondaiaia sui que pertia. Deixa o Espírito Santo encher os nossos corações de amor, de grandeza de Deus, de misericórdia, que as verdades da palavra do Senhor seja suficiente para te habilitar nesta área e ser um crente salvo, perdoador. Libere perdão quantas vezes for necessário. Pedro disse: Senhor, 7 vezes se deve perdoar. Jesus disse 70 vezes 7. É improvável que alguém fale conosco 490 vezes, se foi o caso ali de Pedro. Alguns versículos anteriores, Jesus estava dizendo: não tem limite para perdão, não tem limite para perdão. Perdoe quantas vezes for necessário por dia, perdoe, 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 perdoe. Andocando rabasui que perde a rabacancho e derrai. Ulamanchu que peria manchu na yasebia cancho na ganduria. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando, Pai, nesta congregação, continua levantando servos e servas, Pai, que testemunhem das Tuas maravilhas e que através das Suas obras e ações, Pai, o Teu nome seja conhecido, o Teu caráter perdoador seja expresso, principalmente no que tange a relacionamentos familiares, relacionamentos, Pai, da Tua igreja local aqui. Vai repreendendo todo o rancor, toda a amargura, vai liberando essa alma para adorar e servir a Ti, Senhor. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós cremos, em nome para a glória de Jesus. Amém.